Um homem coberto de sangue está no meio do quarto infantil. Diante dele, 2 corpos, as paredes como se estivessem feridas por faca. Por toda parte, tinta guache infantil, misturada com aquilo sobre o que não se quer pensar. E ele olha nos olhos da mãe das meninas e pronuncia palavras que absolutamente não correspondem ao quadro. Eu queria ajudar. Eu ouvi gritos. O que é isso? Coincidência terrível? Tentativa desesperada de se justificar ou algo ainda mais horrível? Por favor, venham rápido. Tem sangue aqui. Minhas meninas. Minhas meninas. A voz de Leah McCready tremia e se quebrava quando a operadora do 911 recebia a chamada. Eram 19h40, 23 de maio de 2018. Uma noite comum de quarta-feira no tranquilo povoado de Parry Sound, onde parecia nada de ruim poderia acontecer. As viaturas policiais entraram na entrada arrumada em frente à pequena casa térrea no endereço Lakeview Drive, 52. A casa de Leah McCready, mãe solteira que criava 2 meninas, Emma e Grace. Os policiais entram, passam rapidamente para o quarto infantil e ficam sem fôlego com o que veem. No chão, 2 pequenas figuras, 2 meninas que ainda há pouco brincavam, riam, viviam. Agora silêncio. Em volta, caos total. Paredes cortadas por objeto cortante. Guache espalhado de tal forma que desenhos se transformam em manchas informes. No ar, um cheiro pesado de tinta e ferro. E bem aqui, perto da porta, parado imóvel, um homem. Um homem alto com cabelo curto e jeans de trabalho gastos cobertos de sangue. Seu nome é Douglas Reed, ou simplesmente Doug. Ele mora na vizinhança, trabalha numa oficina e faz bicos de consertos domésticos. Doug parece perdido, como se ainda não percebesse onde está e o que está acontecendo. Seu olhar se prende a cada novo rosto, tentando encontrar pelo menos algum apoio, pelo menos alguma pista de que acreditam nele. Eu ouvi gritos e corri. Eu só queria ajudar, repete ele várias vezes como um feitiço. O primeiro policial que entrou no quarto infantil depois dirá: quando você vê algo assim, o mundo ao redor desacelera. Eu vi sangue nas suas mãos, na roupa. Vi as crianças. E na minha cabeça havia apenas um pensamento. Foi ele. Não poderia ter sido ninguém mais. Os oficiais colocam algemas em Doug, lendo os direitos, embora ele pareça não ouvir nada. Ele parece quebrado e parece tão culpado que ninguém tem nem uma única dúvida. O assassino está diante deles. Mas algo nos seus olhos fala o contrário. Algo não se encaixa neste quadro terrível. Neste dia, tudo começou de forma completamente diferente. Leah McCready saiu para o turno da noite na loja local exatamente às 18h12, como registrou a câmera da casa vizinha. Emma e Grace, suas filhas, ficaram em casa sozinhas por pouco tempo. Apenas 1 hora até a chegada da babá regular, Amelia Carson, de 17 anos. Amelia era uma garota quieta e responsável em quem toda a rua confiava. Parecia não haver motivo para se preocupar. Mas às 19h31, como mostraram depois as gravações do interfone inteligente dos vizinhos, soou um grito infantil penetrante. Era tão alto e agudo que vários vizinhos saíram na varanda. E um desses vizinhos era Doug. Antes ele já havia ajudado Leah com pequenos consertos. Apertar torneira, consertar maçaneta. Ninguém havia ouvido nada de ruim sobre ele. Ele não era estranho. Não era fechado. Sempre cumprimentava e sorria. Mas nesta noite ele ouviu gritos que mudaram sua vida para sempre. Doug, sem pensar, correu para a casa McCready, notando que a porta dos fundos estava entreaberta. Ele entrou, passou pela cozinha e se dirigiu ao quarto infantil, de onde vinham ruído e choro. Quando se aproximou, atrás soou um som baixo, parecido com um sussurro. Ele tentou se virar, mas sentiu um golpe forte na cabeça. Flash de dor. Escuridão. Quando voltou a si, ao redor havia sangue, corpos imóveis, e absolutamente incompreensível quanto tempo havia passado. Doug instintivamente se aproximou, tentando entender o que havia acontecido. E exatamente neste momento no quarto, entrou Leah.
Seu grito abafou tudo ao redor. Desde os primeiros minutos da investigação estava claro para os policiais uma coisa. O quadro parecia simples demais, óbvio demais. Doug coberto de sangue, ao lado os corpos, mas a ausência de sinais de luta em suas mãos, detalhes estranhos como guache espalhado, sapatos cuidadosamente tirados e ferramentas de trabalho deixadas na varanda, levantavam questões. Os patrulheiros rapidamente inspecionaram o território e a casa e chegaram à conclusão de que não houve invasão com arrombamento. Portas, janelas, tudo inteiro, fechaduras não danificadas. A única pista de invasão, um vestígio quase imperceptível de tinta, deixado por bicicleta na porta dos fundos. Mas mesmo este era quase indistinguível e bem poderia ter aparecido por acaso, pois havia centenas de bicicletas no povoado. No entanto, esses detalhes ainda não eram tão importantes. Importante era uma coisa. Doug continuava sendo o único suspeito. Levaram-no para a delegacia, fotografando e registrando cada vestígio de sangue em sua roupa, cada arranhão e ferimento. Já algumas horas depois, a investigação recebeu os resultados das primeiras análises que apenas confundiram mais ainda o caso. Na roupa de Doug havia sangue das meninas, mas apenas respingos. Em suas mãos e sob as unhas não havia nenhum vestígio de luta ou tentativas de se defender. Além disso, o exame médico revelou em Doug uma concussão séria, o que confirmava suas palavras sobre o ataque pelas costas. Mas então quem foi esse atacante desconhecido? Enquanto os investigadores quebravam a cabeça com perguntas, Doug sentava na cela, repetindo para si mesmo: "Eu queria ajudar." Ele não sabia que em poucos dias esta história se viraria completamente, e o nome de Amélia Carson surgiria no caso de forma completamente inesperada. Mas agora, nas primeiras horas após a terrível descoberta, ninguém sequer pensava na garota quieta babá que conheciam e em quem confiavam. Todos viam apenas Doug, um homem parado no sangue sobre 2 corpos sem vida, um homem que tentava explicar o inexplicável. Ele é culpado? Isso ainda permanecia um mistério. Uma coisa era óbvia. Aquela noite mudou a vida do povoado para sempre, e cada um que conhecia esta família, ainda por muito tempo não conseguiria passar tranquilamente pela casa na Lakeview Drive. Mas a verdade apenas começou a vir à tona, e logo os moradores de Parry Sound saberão que atrás da porta do quarto infantil se escondiam não uma, mas várias terríveis verdades de uma vez. E enquanto os policiais levavam Doug para a delegacia, o verdadeiro culpado observava o que acontecia de outro lado completamente, contando os minutos até o momento em que o descobrissem. A questão sobre se Douglas Reed foi assassino ou herói ainda permanecia aberta, mas logo surgirão novos detalhes que forçarão todos a reconsiderar o ocorrido. Porque às vezes a realidade se torna mais terrível que as mais terríveis suposições. Quando coisas terríveis acontecem em algum lugar distante, isso é percebido diferentemente, como notícia, como enredo de filme. Mas quando a tragédia atinge uma família comum, igual a milhares de outras, tudo se torna completamente diferente. Aparece aquela questão torturante. Como isso pôde acontecer exatamente aqui, exatamente com eles? A família McCready era completamente comum, se é possível dizer assim. A mãe, Leah, enfermeira na clínica local, sempre ocupada e cansada depois dos turnos. Ela tinha cabelos loiros longos, olhos cansados e o hábito de beber café frio, esquecido desde manhã na mesa da cozinha. Às vezes, voltando para casa, Leah tirava seus crocs médicos logo na porta e passava silenciosamente ao quarto das meninas para se certificar de que estava tudo bem. Ela frequentemente repetia às colegas: "As meninas são tudo pelo que eu me levanto toda manhã." Emma, a mais velha, amava desenhar e podia ficar horas sentada, curvada sobre uma folha de papel, desenhando algo com canetinhas coloridas e guache. Seu quarto estava decorado com desenhos de unicórnios, gatos e castelos, fantasias típicas, sonhos típicos. Ela gostava de pizza com abacaxi e sempre ficava um pouco ofendida quando alguém dizia que isso era estranho. A mais nova, Grace, era completamente diferente. Uma criança viva, constantemente em movimento,
com cabelos castanhos despenteados e olhos enormes que olhavam o mundo com interesse não disfarçado. Ela amava brincar de esconde-esconde e toda vez se escondia no mesmo lugar, no armário atrás do casaco da mãe, acreditando que ali certamente ninguém a encontraria. Elas moravam em Parry Sound, um povoado canadense tranquilo na margem do lago, cercado por floresta de coníferas. É um lugar onde todos se conhecem, e mesmo que não pelo nome, certamente pelo rosto. Raramente trancam as portas e geralmente pode-se emprestar açúcar ou chave de fenda dos vizinhos sem perguntas. Exatamente em tal lugar você se sente seguro. Exatamente por isso a tragédia que aconteceu na família McCready parecia absolutamente impossível para todos. Para conseguir trabalhar e cuidar das meninas, Leah 3 vezes por semana contratava uma babá, Amelia Carson, de 17 anos. Todos a conheciam e amavam, especialmente as crianças, pois ela sempre era alegre e nunca recusava mais um episódio do desenho favorito antes de dormir. Ela vinha de bicicleta, deixando-a cuidadosamente atrás da porta dos fundos, onde as meninas já a esperavam para imediatamente envolvê-la em suas brincadeiras e histórias. Leah mais de uma vez disse às amigas que teve uma sorte incrível de encontrar tal pessoa. Não sei o que faria sem ela, mas nesta noite a babá se atrasou e Leah, preocupada, mesmo assim partiu para o turno da noite, avisando as meninas que Amélia logo chegaria. Ela deu instruções claras: não abrir a porta para estranhos e deixar o telefone ligado para qualquer eventualidade. As meninas já eram suficientemente grandes para ficar sozinhas por pouco tempo, e o povoado parecia tão tranquilo que não havia muito com que se preocupar. A casa da família McCready parecia a mais comum para estes lugares. Térrea, arrumada, cercada por canteiros de flores que Leah plantava toda a primavera. Dentro também não havia nada de incomum. Móveis simples, brinquedos infantis cuidadosamente guardados em cestas e sempre um pouco de bagunça, que é própria de casas onde há crianças. De tecnologias, parecia, havia apenas o mínimo: um sensor de movimento na porta dos fundos e só. Não havia câmeras externas, e quem instalaria câmeras em lugar tão tranquilo? No entanto, exatamente este detalhe depois se tornaria a chave. A casa era aconchegante, bonita e completamente indefesa diante do que deveria acontecer. A porta dos fundos, a qual quase ninguém prestava atenção, estava mal iluminada e dava diretamente para uma trilha que levava à floresta de pinheiros. Exatamente desta trilha, Amélia frequentemente usava, deixando sua bicicleta. E exatamente ela se tornou aquele lugar vulnerável através do qual a desgraça entrou na casa. A tragédia parece incrível quando você olha as fotos da família McCready, tiradas apenas algumas semanas antes do ocorrido. Aqui elas no piquenique no lago, aqui Emma alimentando patos e Grace tentando pegar libélula. Aqui elas juntas rindo de algo seu, tão simples e infantil. Essas fotos parecem comuns, tão normais que involuntariamente você se pega pensando: mas isso poderia ser qualquer família. Absolutamente qualquer. Exatamente este pensamento assustador e completamente incompreensível não deixou os moradores de Parry Sound muito tempo depois de se tornar conhecido o ocorrido. De fato, como pode algo assim acontecer num mundo absolutamente normal, onde não há nada suspeito, nada que pudesse alertar antecipadamente? Mas ainda ninguém sabia o principal. Aquele que destruiu o mundo da família McCready estava muito mais próximo do que se podia supor. E a ausência de câmeras, sensores e cautela elementar apenas facilitou a tarefa da pessoa que decidiu entrar em suas vidas e deixar após si algo terrível. Logo a investigação começará a desenrolar esta história. E no centro da atenção estarão aqueles detalhes aos quais ninguém antes prestava atenção. Aquelas minúcias que pareciam completamente inofensivas e que levarão os policiais a descobertas completamente inesperadas. Mas enquanto Parry Sound apenas começava a compreender a escala do ocorrido, e a família McCready, de símbolo de tranquilidade, se transformou num exemplo horrível de quão frágil pode ser o mundo mais comum. E agora aos investigadores cabia descobrir quem e como entrou na casa, passando pelo único sinal silencioso, o sinal do sensor na porta dos fundos que ninguém ouviu. Porque às vezes exatamente os detalhes mais silenciosos se tornam os mais altos quando se fala de tragédia. Às vezes, minutos decidem tudo.
Na vida da família McCready, tal período constituiu exatamente 6 minutos. Apenas 6 minutos separaram o último sinal provado de vida do momento quando alguém mais entrou na casa. Isso foi confirmado não por testemunhas, mas por números secos e imparciais de dispositivos eletrônicos. Às 18h12, Leah deixa a casa e vai trabalhar. E sua partida é captada pela câmera de vigilância vizinha, o último ponto no qual ela parece absolutamente tranquila. O próximo momento significativo, 19h31, quando o interfone dos vizinhos inesperadamente grava um grito infantil. Um som curto, penetrante, agudo. Não brincadeira, não riso, mas grito que faz o coração parar. Este som os vizinhos ouviram, mas rapidamente atribuíram a brincadeiras infantis comuns. Ninguém sequer pensou em se preocupar. E exatamente 6 minutos após este grito estranho, às 19h37, ativa o sensor de movimento na porta dos fundos da casa McCready. Esta porta levava diretamente ao pequeno quintal dos fundos e floresta, e raramente a trancavam à noite. Usualmente, o sensor silenciosamente registrava a chegada da babá, Amélia, que vinha aqui de bicicleta. Mas nesta noite tudo correu diferentemente. Exatamente estes 6 minutos agora se tornaram o elo mais importante. O que acontecia dentro da casa? Por que ninguém ouviu nada, exceto aquele único grito? Quem abriu esta porta? Amelia, a babá atrasada? Ou alguém completamente diferente que não esperavam e não suspeitavam? Os investigadores depois voltarão repetidas vezes a este ponto temporal, repassando estes minutos várias e várias vezes, tentando imaginar o que aconteceu na casa. Mas enquanto estava claro apenas uma coisa, a abertura da porta dos fundos se tornou aquele evento após o qual tudo mudou. Exatamente então, a casa silenciosa e pacífica deixou de ser lugar seguro e se transformou em cena para a investigação. Neste momento, a investigação começa a se desenrolar com a questão principal. Aquele que entrou na casa às 19h37 era criminoso ou pessoa tentando prevenir a desgraça? Ainda nem a polícia, nem os moradores de Parry Sound sabiam que exatamente estes 6 minutos mudariam não apenas o destino da família McCready, mas também a vida de todo o povoado. Quando acontece algo parecido, a primeira coisa em que pensa qualquer pessoa normal é arrombamento, roubo, criminoso de fora. Mas às vezes, versões óbvias imediatamente vão para o lixo. Basta apenas olhar os fatos. Desta vez, a polícia nem considerou a variante de arrombamento. Simplesmente não houve. Ninguém tentou arrombar fechadura, quebrar janelas, passar secretamente pelo porão. Este pensamento assusta muito mais. Significa que aquele que se encontrou na casa McCready naqueles minutos fatais era alguém que conheciam, alguém em quem confiavam. No local do crime, rapidamente chegaram criminalistas. Sua tarefa, silenciosamente, metodicamente e sem emoções, estudar cada detalhe que ajudará a restaurar o quadro do que aconteceu nestes 6 minutos terríveis. A casa McCready foi cuidadosamente isolada com fita policial amarela. E agora cada canto era cuidadosamente inspecionado por pessoas em roupas brancas e luvas de borracha. Sua conclusão foi simples e clara. Não há sinais de invasão forçada. A porta principal estava fechada na fechadura, janelas inteiras e firmemente fechadas por dentro. O único ponto no qual se focava a atenção da investigação, a porta dos fundos. Exatamente, ela estava aberta. Exatamente por ela alguém entrou na casa às 19h37. O sensor claramente registrou este momento. O criminoso não a arrombou, não danificou a fechadura, não quebrou o vidro. Ele simplesmente entrou, como se estivesse voltando para casa, como se aqui o esperassem. Os policiais ficaram perto da varanda dos fundos olhando a luz pouco intensa da lanterna, que iluminava a trilha estreita, que se perdia na escuridão da floresta. Esta trilha era familiar às meninas e Amélia, sua babá constante. Usualmente Amélia vinha aqui de bicicleta, deixava-a na varanda e entrava na casa quando as meninas lhe abriam. Assim sempre foi. Mas hoje à noite ela se atrasou, e embora a babá não estivesse em lugar nenhum, a lógica sugeria que exatamente alguém conhecido poderia ter aparecido na porta e sido facilmente deixado entrar. No entanto, dentro da casa, na cozinha e no hall,
Os criminalistas não encontraram nenhum sinal de luta ou desordem. Tudo parecia como se nada especial tivesse acontecido. Pratos após jantar tranquilamente estavam na pia. Desenhos infantis jaziam na mesa. Coisas estavam em seus lugares. Isso contrastava fortemente com aquele pesadelo que foi descoberto no quarto infantil. Tal sensação que tudo ruim aconteceu de repente, rapidamente, sem chance de defesa ou resistência. Os investigadores entendiam. O criminoso entrou tranquilamente, confiante, possivelmente até sorrindo. Ele não se apressava, não se nervava. Ele era dono da casa, ou pelo menos parecia tal. O primeiro que se encontrou sob a atenção rigorosa da polícia foi Doug Reed, aquele mesmo vizinho que foi encontrado no local do crime. Exatamente ele estava todo coberto de sangue no quarto das meninas, repetindo sempre o mesmo: "Eu queria ajudar." Suas palavras soavam não convincentes no contexto do que os oficiais viram. Enquanto eles inspecionavam a casa e território, na delegacia, Doug já era interrogado, tentando entender o que exatamente aconteceu naqueles minutos que ele não conseguia ou não queria explicar. As perguntas ficavam cada vez mais, mas clareza não aumentava. Como Doug se encontrou dentro se a porta não foi danificada? Se ele não arrombou a porta, então resulta que ele ou tinha chave, ou as meninas lhe abriram. Mas por que exatamente para ele, em tal momento, quando a babá ainda não havia chegado e Lia estava no trabalho? Ele era conhecido, vizinho, amigo da família, e antes confiavam nele. As crianças bem poderiam ter aberto a porta para ele vendo o rosto familiar. Isso novamente e novamente levava os investigadores a Doug. Ele parecia deprimido, perdido, assustado. Mas exatamente assim às vezes parecem pessoas que acabaram de cometer algo horrível e tentam entender como agora viver com isso. Os policiais não podiam ignorar o óbvio: sangue, presença no local da tragédia e ausência absoluta de explicação clara. No entanto, os investigadores entendiam também outra coisa. Acusar prematuramente seria erro. Ainda não havia provas sólidas de sua culpa, havia apenas suspeitas. E suspeitas, isso ainda não é sentença. Eles sabiam que precisavam seguir adiante, olhar mais amplamente, estudar todos que poderiam entrar nesta casa sem arrombamento, todos que poderiam estar tão próximos que lhes abrissem a porta com sorriso e confiança. Exatamente neste momento, quando suspeitas cada vez mais apertavam o cerco em torno de Doug, no horizonte começou a se delinear mais uma figura que ainda ninguém considerava seriamente. Mas isso seria depois. E enquanto a polícia estava diante de um fato simples, o criminoso não arrombou a porta. Abriram para ele ou ele entrou sozinho, tendo chave. E este fato apontava diretamente para a pessoa encontrada dentro: Douglas Reed. Agora aos investigadores cabia entender se o sangue em suas mãos era testemunho de culpa ou tentativa desesperada de ajudar. Esta linha tênue determinaria o curso da investigação posterior. Quando o arrombamento foi excluído e o círculo de suspeitos drasticamente se reduziu, o olhar da investigação novamente caiu sobre a única pessoa que foi encontrada diretamente lá, no quarto, ao lado do que era impossível explicar senão como crime cruel: Doug Reed. Exatamente suas palavras e comportamento o faziam agora a figura número 1 nesta tragédia. E aqui a questão já não estava em se ele poderia ter cometido isso, mas por quê? Doug, ou oficialmente, Douglas Reed, era um homem comum de meia idade. Ele tinha 41 anos, trabalhava na oficina local, tinha reputação sólida de pessoa em quem se pode confiar. Frequentemente sorria, sempre estava pronto para ajudar. Os vizinhos sabiam que se podia confiar-lhe as chaves da casa se precisasse viajar no fim de semana. Externamente, típico vizinho canadense de pequeno povoado. Jeans gastos, botas de trabalho, rosto ligeiramente cansado de pessoa acostumada ao trabalho físico. Parecia exatamente assim devia parecer pessoa que primeiro correria para ajudar em desgraça. Mas agora exatamente ele estava diante dos investigadores, todo coberto de rastros do terrível acontecimento. No interrogatório, Doug falava confusamente e repetia sempre o mesmo, como se tentasse convencer a si mesmo de suas palavras. Eu estava em casa. Ouvi.
ruído estranho. Algo como gritos. Primeiro pensei, as crianças brincam, mas depois o som ficou mais alto. Eu não podia não verificar. A porta dos fundos estava aberta, eu entrei, chamei as meninas, e neste momento algo me bateu por trás. Adiante lembro mal, acordei. Ao redor sangue, tudo como numa névoa. Eu tentei ajudar, mas já era tarde. Sua roupa estava completamente suja de sangue. Os criminalistas confirmaram que era sangue das meninas e não simplesmente gotas, mas exatamente respingos, como se Doug estivesse próximo durante aquele momento terrível. Mas a polícia não encontrou a arma com que supostamente o golpearam, nem rastros de quem poderia ter feito isso. No quarto, exceto ele e vítimas, não havia ninguém. Sua história parecia como tentativa desajeitada de justificar sua presença lá, onde ele não deveria estar. Os investigadores não podiam ignorar fatos óbvios. Ou Doug falava a verdade, e na casa havia alguém mais, que o atacou e sumiu despercebido. Ou exatamente ele. E é aquele mesmo criminoso que, percebendo que foi flagrado, decidiu representar o papel de herói tentando ajudar. Apesar das dúvidas, a investigação no momento tinha um principal suspeito: Douglas Reed. E embora suas palavras parecessem sinceras, os fatos teimosamente falavam contra ele. Mas isso não era a prova definitiva de sua culpa. A história, na qual nem tudo estava claro, deixava lacuna, dúvida, forçando os investigadores a olhar adiante, buscar aquele que poderia ser aquele mesmo, alguém mais, que se escondia na sombra e ainda permanecia despercebido. Exatamente esta indefinição, esta pista sutil de que há algo maior que a versão sobre o vizinho que simplesmente enlouqueceu, não deixava a investigação parar no simples e óbvio. Logo a polícia caberia abrir novas páginas deste caso e descobrir detalhes que os levariam muito além dos limites da versão inicial. Quando as suspeitas da investigação já quase se formaram num quadro compreensível, o laboratório inesperadamente lhes apresentou algo estranho, contraditório e que saía da lógica geral. Sim, na roupa de Doug realmente havia sangue das vítimas, não gotas, mas respingos, que testemunhavam presença direta próximo às meninas no momento da tragédia. Mas simultaneamente com isso apareceu algo outro, forçando a pensar se ele podia de forma alguma ter cometido este crime. O exame médico legal de Doug revelou concussão séria. O médico foi categórico. O golpe que Doug recebeu na cabeça realmente poderia levar à perda temporária de consciência. Além disso, na nuca foi encontrado hematoma, claramente fresco e completamente correspondente às suas declarações. Resultava que a história de Doug sobre ataque não foi completa invenção. Ela tinha confirmação médica. Os investigadores decidiram verificar cada minuto da noite de Doug. Descobriu-se que até 19h15 ele trabalhava na oficina. E isso foi confirmado não apenas por declarações de colegas, mas por gravações das câmeras de vigilância da própria garagem. Saindo do trabalho, Doug passou por casa, o que lhe levou apenas alguns minutos, e se encontrou próximo à casa McCready exatamente no tempo quando aconteceu o mais terrível. Isso não o isentava de todas as suspeitas, mas tornava a versão de assassino simples e calculista extremamente controversa. Agora essa investigação se encontrou num beco sem saída. Por um lado, sangue e presença de Doug no local do crime eram provas fortíssimas contra ele. Por outro lado, álibi, dados médicos e lógica dos eventos falavam completamente o contrário. Doug bem poderia ter sido vítima de circunstâncias e possivelmente até herói tentando ajudar. Formava-se círculo fechado. Os investigadores não podiam excluir completamente Doug da lista de suspeitos, mas também acusá-lo com plena certeza também não podiam. Surgia a necessidade de aprofundar mais em sua vida, entender seu passado, conexões e possíveis motivos. Era preciso entender o que poderia se esconder por trás de sua imagem de vizinho comum, bondoso, em quem confiavam tanto adultos quanto crianças, porque exatamente em tais pessoas, aparentemente simples e compreensíveis, às vezes se escondem os segredos mais sombrios. Às vezes parece que está absolutamente claro, e basta simplesmente olhar para a pessoa para entender sua culpa. Mas o caso com Doug Reed foi completamente diferente.
A polícia literalmente se chocou contra a ausência do principal: motivo. E sem motivo, até a versão mais óbvia começa a desmoronar diante dos olhos. A investigação começou a verificar cuidadosamente a vida de Doug, suas finanças, relações pessoais, possíveis conflitos que poderiam levar à tragédia. E quanto mais fundo cavavam, mais claro ficava que razões para cometer tal crime ele simplesmente não tinha. Nem dívidas, nem recibos de dívida, nem problemas financeiros. Doug vivia tranquilamente, recebia salário estável e nunca foi envolvido em nada duvidoso. Não jogava jogos de azar, não era dependente de álcool ou substâncias proibidas. Com vizinhos as relações eram equilibradas e até amigáveis. Ninguém conseguia lembrar que ele alguma vez levantasse a voz ou mostrasse agressão. Quanto à vida pessoal, aqui também nada suspeito. Solteiro, vive sozinho, periodicamente encontra mulheres, mas nenhum relacionamento sério que pudesse levar a quaisquer conflitos. Os colegas na oficina se referiam a ele exclusivamente positivamente, chamando-o de funcionário confiável e responsável, pessoa em quem se pode confiar em qualquer situação. Os investigadores se dirigiram também ao retrato psicológico de Doug. Os psicólogos confirmaram: ele absolutamente não corresponde à imagem de pessoa capaz de tal crime cruel. Doug não tinha história de comportamento agressivo, não tinha antecedentes criminais, não tinha sequer pequenas infrações administrativas. Calmo, equilibrado, sempre pronto a ajudar. Como tal pessoa poderia de repente se descontrolar e cometer algo tão monstruoso? Esta completa oposição entre provas apontando sua presença direta no momento da tragédia e a ausência completa de motivo se tornou para essa investigação verdadeiro beco sem saída. Como acusar aquele que não tinha nem única razão para cometer o crime? Mas os investigadores sabiam uma coisa: se no caso surge tal beco sem saída, significa que precisa cavar mais fundo e buscar lá onde antes nem vinha à cabeça buscar. Eles precisavam de algo completamente novo, prova decisiva ou detalhe que fosse capaz de mudar completamente o curso da investigação. E exatamente tal prova logo seria encontrada. Às vezes, tudo o que se requer para virar o caso de cabeça para baixo é um fato claro, cientificamente provado. E na história de Doug Reed, exatamente o laboratório se tornou o lugar onde o caso completamente mudou sua direção. Parecia, tudo estava decidido. Tudo apontava para Doug, até na mesa dos investigadores cair relatório com prova irrefutável que completamente quebrou a versão habitual. Os especialistas do laboratório não encontraram nas mãos e sob as unhas de Doug nem os menores rastros de DNA das vítimas. Em sua roupa havia sangue, sim, mas sob as unhas e na pele, nada. Isso parecia impossível se ele fosse quem cometeu o ataque. Qualquer pessoa participando de luta ou resistência inevitavelmente deixa em si rastros. Aqui não havia nada parecido. Os investigadores não acreditaram primeiro, decidindo que aconteceu algum erro, e pediram para reverificar os dados. Mas a análise repetida deu o mesmo resultado: limpo. Além disso, os criminalistas forneceram análise detalhada da disposição das manchas de sangue na roupa de Doug. Eles claramente declararam: essas manchas, resultado de presença passiva. Elas poderiam ter caído em sua roupa apenas se ele estivesse próximo, mas não participasse diretamente na própria ação. Isso foi confirmação de que Doug não atacou, não lutou, não tentou se defender de golpes ou ataques de alguém. Ele estava lá, mas apenas como observador ou vítima de ataque, de forma alguma como assassino. Os investigadores, ainda recentemente prontos para oficialmente apresentar a acusação a Doug, agora se encontraram em situação difícil. A conclusão dos especialistas foi unívoca: Doug Reed não cometeu este crime. Ele não poderia ser participante ativo, considerando todas as provas físicas. A investigação chegou ao beco sem saída que destruiu tudo que antes parecia óbvio. Se não Doug, então quem? Esta questão pairou no ar, criando vácuo de indefinição. Agora a investigação cabia voltar ao início, reconsiderar tudo novamente. Eles perceberam que em algum lugar foi cometido erro, que perderam um detalhe importante, possivelmente completamente imperceptível. Exatamente agora, a investigação recebeu um novo começo.
E a polícia cabia novamente mergulhar no estudo de todos que tinham acesso à casa e poderiam livremente entrar. E embora de Doug Reed foram retiradas todas as suspeitas, pela frente havia ainda muito trabalho. Os investigadores sabiam uma coisa: o verdadeiro criminoso ainda permanecia em algum lugar próximo, e agora lhes cabia começar buscas novamente, mas já com abordagem completamente diferente e nova informação nas mãos. Quando ficou óbvio que Doug Reed não poderia ser aquela pessoa que a polícia tanto tempo tentou desmascarar, os investigadores bruscamente mudaram seu olhar. Eles pararam de se focar na personalidade, mudando para o mundo frio e imparcial das provas. E exatamente neste momento apareceram detalhes que viraram todo o caso de cabeça para baixo e apontaram para a existência de terceira pessoa, cuja presença até este momento parecia absolutamente despercebida. No local do crime, entre caos e desordem, os investigadores descobriram algo que antes escapou de sua atenção: garrafa metálica com amassados profundos em sua superfície. Os especialistas foram unânimes. Exatamente esta garrafa foi usada como arma com que deram um golpe na cabeça de Doug Reed. A conclusão médica claramente confirmou: caráter e força do golpe correspondiam completamente aos danos encontrados na nuca de Reed. Resultava que ele realmente foi atordoado, como afirmava desde o início. Mas quem poderia ter dado este golpe? Outra descoberta importante foi a faca. Era exatamente a arma que deixou rastros terríveis nas paredes do quarto. Até este momento, a polícia não conseguia entender quem exatamente segurava esta faca nas mãos. Mas desta vez, os criminalistas tiveram sorte. Eles descobriram no cabo impressão digital parcial. Ela era fraca, quase indistinguível, mas suficiente para fazer conclusão importante. Esta não era impressão de Doug, e certamente não impressão de nenhuma das meninas. Significa que a faca foi segurada por aquele mesmo desconhecido, terceira pessoa que tanto procuravam. E a última prova, definitivamente fortalecendo o pensamento sobre a existência de terceira pessoa, foi descoberta na porta dos fundos da casa McCready. Os especialistas encontraram lá pequenas partículas de tinta fresca, correspondente ao tipo usado em quadros de bicicletas. As partículas eram frescas demais para serem casuais, óbvias demais para serem ignoradas. Alguém recentemente, possivelmente literalmente na mesma noite, encostou sua bicicleta nesta porta. E este claramente não era Doug Reed. Ele veio a pé de seu terreno através do quintal vizinho e nunca usou bicicleta. Agora a investigação tinha a imagem clara de novo personagem, daquele mesmo fantasma que até então permanecia absolutamente invisível. Pessoa que veio de bicicleta, silenciosamente entrou pela porta dos fundos segurando faca e usando garrafa metálica para atordar a primeira testemunha de seu crime. Mas quem era? A quem poderia pertencer esta bicicleta? Como esta pessoa se encontrou tão próxima à família que as meninas a deixaram entrar sem dúvidas? Estas questões devolveram a investigação ao ponto mais inicial, mas agora com dados iniciais completamente outros. Se antes a polícia tinha certeza da culpa do vizinho, agora teve que reconhecer que o verdadeiro criminoso habilmente se escondia por trás da imagem de pessoa comum, conhecida. A investigação cabia novamente passar todo o caminho passo a passo, verificando cuidadosamente todos que estavam no círculo próximo da família McCready e poderiam tranquilamente aparecer na porta na noite da tragédia. Eles tinham certeza apenas de uma coisa: era a pessoa que as meninas conheciam e em quem confiavam. Agora a tarefa dos investigadores era clara: determinar quem é este fantasma de bicicleta, pessoa que deixou única impressão na faca e rastros de tinta na porta. Exatamente atrás dele agora começava nova caçada, e a polícia sentia que esta perseguição logo os levaria à virada completamente inesperada. Às vezes, o principal suspeito se torna pessoa sobre quem ninguém pensaria no início. Até então, a babá da família McCready, Amelia Carson, foi apenas mencionada de passagem neste caso. Lembravam dela casualmente, aquela que deveria cuidar das meninas, mas se atrasou. Mas após o aparecimento de novas provas, seu nome de repente se encontrou no centro da investigação. E este nome agora soava cada vez mais alto. Amelia Carson, garota de 17 anos, trabalhava como babá dos McCready já há quase um ano. Ela era daquelas adolescentes em quem confiavam tanto vizinhos quanto colegas de Leah.
Frequentemente a viam com as meninas no playground ou no passeio no lago. Ela era quieta, arrumada e muito responsável. Sua bicicleta, colorida e vistosa, era sua companheira inseparável. E exatamente seus rastros na forma de partículas de tinta agora foram descobertos na porta dos fundos da casa McCready. Seria casualidade. A polícia imediatamente começou a verificar Amélia mais cuidadosamente. Primeiro passo: impressão digital da faca. Pelos bancos de dados, a impressão não deu resultado. A garota não tinha nenhuma infração previamente registrada. Mas a investigação isso não tranquilizou, mas pelo contrário, alertou. Quando tentaram entrar em contato com ela, descobriu-se que Amelia literalmente desapareceu. Ela não atendia ligações, seu telefone estava desligado e seus pais e amigos não sabiam onde ela estava. Isso foi extremamente estranho para a garota que sempre estava em contato e nunca antes deu motivos para preocupação. E então surgiu mais um fato estranho. Verificando as contas bancárias de Amélia, os investigadores descobriram pagamentos regulares chegando de Leah McCready. A quantia era modesta, apenas $150 por mês, mas era transferida secretamente, não oficialmente. Logo descobriu-se que eram dinheiros pelos serviços de babá, que Leah pagava a Amélia regularmente, não dando grande importância a isso. No entanto, no contexto da investigação, estes pagamentos já não pareciam tão inofensivos. Agora ficou claro que Amelia tinha acesso regular à casa, conhecia o regime de vida da família e possivelmente até tinha chave reserva. E seu desaparecimento repentino se tornou mais uma grande marca vermelha em seu nome. Logo, a polícia oficialmente declarou Amelia Carson em busca como pessoa de interesse para a investigação. Seu nome pela primeira vez foi pronunciado na televisão local e se espalhou pelas notícias, causando nos moradores de Parry Sound perplexidade e ansiedade. Ninguém conseguia acreditar que esta garota quieta e tranquila pudesse estar envolvida em algo tão terrível. Agora os investigadores entendiam. Ou eles vão pela pista certa, ou a história novamente faz curva acentuada, levando-os para o lado. Mas enquanto isso, Amelia Carson se tornou a principal suspeita. E exatamente seu rosto agora procuravam em toda a região. E seu desaparecimento e proximidade à família McCready forçaram a polícia a reconsiderar todo o caso novamente, já através do prisma de versão completamente nova. Às vezes, o passado de pessoa esconde em si muito mais do que parece à primeira vista. E a história de Amelia Carson era exatamente tal, ocultando em si páginas sombrias que antes ninguém via ou não queria notar. Fatos simples, breves de sua biografia abriram portas para mundo sobre o qual ninguém dos conhecidos de Amélia sequer suspeitava. Mundo cheio de não ditos, dor e, possivelmente, ciúme. Amélia foi criada por tutor, pessoa rigorosa e não muito emocional que tinha mais uma tutelada. Irmã mais nova de Amélia, garota com sérios problemas de saúde. Esta irmã exigia atenção constante, cuidado e amor, o que deixava Amélia frequentemente na sombra, em segundo plano. Possivelmente exatamente então na alma de Amélia nasceu este sentimento amargo, ciúme daqueles que recebem atenção, carinho e cuidado, dos quais ela mesma foi privada. Era sabido que Amélia passava por consultas regulares com psicólogo. Ninguém de seu círculo considerava isso estranho, antes até elogiável. A garota tenta entender seus problemas adolescentes. Mas quando a polícia levantou seus dados médicos, descobriu-se que a situação era muito mais séria que simples ansiedades adolescentes. O médico anotava em sua ficha transtorno misto dissocial depressivo, acompanhado por surtos regulares de agressão e raiva inexplicável. Exatamente esta informação mudou completamente o olhar dos investigadores sobre Amélia. Agora o desaparecimento da garota adquiriu tom completamente outro. Esta já não era simplesmente babá que casualmente caiu sob suspeita, mas pessoa que poderia ter sérios problemas psicológicos e motivo poderoso. Aquele mesmo ciúme doentio de quaisquer outras crianças que eram amadas e felizes. Amélia deixou de ser simplesmente pessoa de interesse para a investigação. Agora suas buscas adquiriram urgência especial, porque a polícia percebeu, por trás de seu desaparecimento se escondia ameaça real para pessoas próximas.
Se Amélia realmente era capaz de tal coisa, então era preciso encontrá-la o mais rápido possível, antes que cometesse algo ainda mais terrível. Às vezes, a investigação muda bruscamente de direção, de teorias e provas para ações ativas. Exatamente isso aconteceu quando a polícia começou buscas físicas de Amélia Carson. As buscas foram silenciosas, tensas, e a cada passo os detetives sentiam que se aproximavam da revelação da verdade terrível que se escondia bem perto, literalmente sob o nariz dos moradores de Parry Sound. 29 de maio de 2018, a polícia recebeu o primeiro rastro real. A 4 quilômetros da casa McCready, na trilha que ia fundo na floresta, encontraram mochila. A mochila foi negligentemente jogada nos arbustos, como se quisessem se livrar dela o mais rápido possível. Quando os investigadores cuidadosamente a abriram, de lá imediatamente brotou cheiro agudo de alvejante, misturado com algo mais desagradável. Dentro havia pijama, simples, adolescente, com desenho brilhante, mas coberto de manchas que mesmo o alvejante não conseguiu esconder completamente. Os especialistas não duvidavam. No pijama estavam exatamente aqueles rastros que tentaram esconder, e agora estas manchas se tornaram testemunhas mudas, confirmando as suspeitas mais terríveis da investigação. Agora a polícia sabia exatamente. Amélia esteve aqui recentemente e se movia rapidamente, tentando destruir todos os rastros de sua permanência. Do lugar onde encontraram a mochila, os policiais começaram metodicamente a pentear a floresta. Cada metro era cuidadosamente verificado. Cada movimento suspeito nos arbustos forçava os detetives a parar e congelar em tensão. Um dos moradores locais lembrou de velha casinha na árvore quase esquecida, que crianças construíram muitos anos atrás. Agora este lugar quase completamente se escondia entre copas densas das árvores, e chegar lá era possível apenas por trilha quase imperceptível. Os policiais imediatamente se dirigiram lá, sentindo que estavam à beira de algo importante. Eles se moviam cuidadosamente, tentando não fazer barulho, passo a passo se aproximando do lugar onde poderia se esconder Amelia. A casinha apareceu inesperadamente. A notaram literalmente no último momento. Alto na árvore, quase invisível entre galhos e folhas, ela parecia vazia e abandonada. Mas o silêncio que reinava ao redor era suspeito demais. Os detetives cuidadosamente subiram, completamente prontos para a resistência. Mas ela não seguiu. 30 de maio de 2018, Amélia Carson foi detida. Ela sentava silenciosamente, como se esperasse os policiais. Nenhuma lágrima, nenhum grito, nenhuma resistência. Apenas olhar cansado que falava mais que quaisquer palavras. Parecia que Amélia já havia decidido tudo para si, e agora apenas esperava quando viriam buscá-la. Sua detenção se tornou culminação de longas buscas e enorme trabalho da investigação. Agora essa polícia tinha certeza de que exatamente ela, chave para a decifração de toda esta história horrível. Mas diante deles estava o último passo mais importante: descobrir o que exatamente aconteceu naquela noite terrível na casa McCready e por que a garota em quem confiavam se tornou causa da tragédia que abalou o pequeno povoado. Agora começou contagem regressiva até o momento quando a verdade viria à tona. Às vezes, investigações terminam não com longas conversas e confissões, mas com provas silenciosas que falam mais alto que quaisquer palavras. Quando a polícia deteve Amélia Carson, ela não disse nenhuma palavra. Seus olhos estavam vazios, frios, e os policiais entenderam que confissão poderiam não esperar de forma alguma. Mas logo ficou claro que isso não era tão importante. Com ela estavam coisas que falavam por ela mesmas. A primeira coisa que os investigadores notaram: skate, cuidadosamente encostado ao tronco da árvore sob a casinha. O skate estava manchado, que falavam por si só. Os especialistas rapidamente confirmaram. Nele, rastros de sangue, coincidindo com sangue encontrado na casa McCready. Esta prova já era quase sentença, mas isso foi apenas o começo. Perto do skate estava caderno, simples, adolescente, com adesivos na capa. Mas dentro se mostrou completamente diferente de inofensivo. Os investigadores folhearam as páginas e congelaram. Entre anotações caóticas e desenhos havia linhas que os fizeram sentir frio na espinha.
Riso duplo. Esta frase curta, quase inocente agora, adquiria significado completamente assustador. Mas ponto final foi verificação da impressão digital do cabo da faca. Até este momento era apenas rastro sem rosto de desconhecido. Agora, após comparação com impressões de Amélia, não restaram dúvidas. Coincidência completa. A impressão pertencia a ela, e agora sua culpa se tornou não teoria, mas fato frio e irrefutável. A questão quem já não estava diante da investigação. Provas diretas definitivamente provaram. Exatamente Amélia Carson segurava nas mãos a arma do crime. Exatamente ela deixou seus rastros tanto no skate quanto na faca. Exatamente ela jogou fora pijama ensanguentado e tentou destruir rastros com alvejante. A questão de sua participação foi fechada de uma vez por todas. Mas os investigadores perfeitamente entendiam que atrás da resposta para uma questão imediatamente surgia outra, muito mais torturante e complexa. Questão: por quê? Por que garota que todos consideravam calma, responsável e confiável cometeu tal coisa? O que poderia empurrá-la para este crime terrível? Agora à polícia cabia o mais difícil: entender seus motivos, olhar mais profundo em seu mundo, que se mostrou completamente diferente de simples como parecia antes. A próxima etapa da investigação prometia se tornar a mais sombria e inquietante. Mas exatamente ela devia finalmente revelar o mistério de Amélia Carson e colocar ponto final nesta história sombria. Na maioria das vezes em tais histórias todos esperam confissão, palavras claras que explicariam o ocorrido. Mas Amélia não dizia nada. Em vez dela falavam páginas de seu caderno, cobertas de frases curtas, desenhos e anotações estranhas. Exatamente nelas, os investigadores finalmente encontraram chave para a compreensão de tudo. Explicação que se mostrou mais terrível do que se poderia supor. Em uma das páginas, Amélia escreveu apenas 2 palavras: riso duplo. Estas 2 palavras simples se tornaram porta para seu mundo interior, onde vozes infantis comuns se transformavam em algo completamente outro, em gatilho doentio, causando nela ataques de raiva incontrolável e agressão. Especialistas psiquiatras estudando o caderno e a própria Amélia confirmaram: estas palavras não foram simplesmente anotação casual, mas ideação claramente formulada, pensamento obsessivo, perseguindo-a dia após dia. Dos relatórios dos psiquiatras ficou claro que Amélia experimentava ciúme patológico profundo das meninas que cuidava. Cada vez que ouvia seu riso, via sua alegria, dentro dela despertava ofensa profunda, raiva e ódio. Em sua consciência, quaisquer vozes felizes se transformavam em lembrança dolorosa de que ela mesma nunca foi centro de atenção, que sempre a deixavam de lado, preferindo alguém outro. Os psiquiatras chamaram isso de ideação patológica de apagar vozes sorridentes. E isso soava assustador até para os próprios especialistas. No caderno de Amélia havia outras anotações inquietantes. Por que elas são felizes e eu não? Component placement. Elas não merecem isso. E a mais assustadora, apagar vozes. Exatamente estas anotações feitas por mão de adolescente que todos consideravam absolutamente normal, agora pareciam completamente assustadoras. Ficou claro que o motivo de seu ato foi de forma alguma ódio pessoal a pessoas concretas, mas transtorno psíquico profundamente enraizado que transformou sua consciência em campo de batalha, onde alegrias infantis comuns eram percebidas como ameaça insuportável. A própria Amélia não entendia completamente o que exatamente acontecia com ela, e isso tornava a situação ainda mais trágica e imprevisível. Seus atos não se submetiam à lógica comum, foram ditados exclusivamente por realidade doentiamente distorcida que ela criou dentro de si. Agora, quando os investigadores souberam sobre a verdadeira natureza de seus motivos, o quadro do ocorrido finalmente adquiriu clareza assustadora. Agora estava claro por que o crime se mostrou tão cruel e irracional. O transtorno psíquico de Amélia completamente controlava suas ações, forçando a ver em pessoas completamente inocentes inimigos merecedores de punição. Exatamente este motivo agora foi registrado pela investigação oficialmente. Amélia Carson cometeu o crime não por algum ódio pessoal,
mas por doença que completamente distorceu sua percepção da realidade. Exatamente esta conclusão forçou a investigação a seguir adiante para ponto final da investigação. Agora restava o último passo decisivo: conclusão oficial dos psiquiatras e tribunal que devia decidir como proceder com Amélia adiante. E o que geralmente se pode fazer com pessoa que cometeu crime sem entender completamente o que faz. Qualquer enigma, cedo ou tarde, deve receber sua explicação. Agora, finalmente, a polícia poderia restaurar eventos daquela noite terrível por minutos, por segundos, ligando num todo todos os fatos que antes pareciam casuais ou inexplicáveis. Ausência de arrombamento, concussão de Doug Reed, até aquela mesma brincadeira infantil de esconde-esconde, agora tudo ocupou seus lugares no quadro claro e implacável do ocorrido. Então, 23 de maio de 2018, às 18h12, Leah McCready deixou a casa, partindo para o trabalho, e deixou as meninas, Emma e Grace, sozinhas. Amélia Carson deveria ter chegado depois, mas naquela noite a babá não tocou a campainha. Ela entrou pela porta dos fundos que as meninas, conhecendo-a, tranquilamente abriram por dentro. Amelia era para elas pessoa habitual, segura. Em sua consciência nada prenunciava desgraça. Amélia tranquilamente se encontrava na casa, tentando se comportar normalmente enquanto as meninas brincavam. Ela esperava o momento quando começariam sua brincadeira favorita: esconde-esconde. Assim que as meninas correram se esconder, Amélia começou a agir. Por que exatamente esta brincadeira? Porque lembrava sua própria infância, aquele mesmo passado doloroso quando ela mesma constantemente era deixada na sombra. Esqueciam, não procuravam. Quando Emma e Grace começaram a rir, chamando uma à outra, Amélia não conseguiu mais se controlar. O som de suas vozes felizes se tornou gatilho, finalmente quebrando sua psique. Às 19h31, o interfone vizinho gravou grito agudo. Grito que primeiro tomaram por brincadeira infantil comum. Mas este não foi simplesmente grito infantil. Este foi o momento quando Amélia atacou. Caos e desordem, rastros de faca nas paredes e guache espalhado. Tudo isso foram testemunhas de explosão instantânea de raiva e agressão. Amelia já estava fora de si, perdendo completamente contato com realidade. Às 19h37, a porta dos fundos novamente se abriu. Era Doug Reed, que ouviu sons estranhos e decidiu verificar se estava tudo bem. Ele entrou na casa e imediatamente se dirigiu ao quarto infantil, de onde vinham sons de luta. Neste momento, Amélia, ouvindo seus passos, se escondeu atrás da porta do quarto. E quando Doug entrou, ela bruscamente o golpeou com garrafa metálica na cabeça. O golpe foi forte. Ele perdeu consciência, caindo no chão. Amélia entendia que tinha pouco tempo. Ela rapidamente jogou fora a roupa ensanguentada, se trocou e, pegando seu skate, se lançou pela mesma porta dos fundos para a floresta. Na porta restaram rastros de tinta de sua bicicleta, que frequentemente usava antes, e agora estes rastros se tornaram prova importante. Fugindo às pressas, ela tentou se livrar das coisas, jogando mochila com pijama tratado com alvejante nos arbustos, e se escondeu na velha casinha infantil na árvore. Esta sequência completamente explicou todos os fatos que antes pareciam estranhos, porque não havia rastros de arrombamento. A porta foi aberta pelas próprias meninas confiando em sua babá. Porque Doug Reed teve concussão e sangue na roupa, mas não havia rastros de luta nas mãos. Ele nem conseguiu entender quem o golpeou, porque exatamente brincadeira de esconde-esconde se tornou um momento fatal, porque ela disparou o mecanismo de ciúme doentio e raiva com que Amelia não conseguia lidar. Agora, todos os detalhes e fatos se juntaram em cadeia única, lógica de eventos, e a investigação definitivamente fechou o círculo. Todos os enigmas receberam sua explicação, e a polícia poderia confiantemente dizer que o quadro do crime foi restaurado completamente. Mas embora a sequência de eventos não causasse mais questões, restava o último passo. Tribunal que devia decidir como proceder com Amélia Carson, garota cuja psique transformou brincadeira infantil comum em tragédia terrível. Exatamente lá, no tribunal, devia se completar esta história, que se tornou lição sombria para todo o Parry Sound. Após tudo ouvido e visto, pessoas esperavam sentença severa.
Parecia que outra variante não poderia existir. Muito terrível foi este crime. Muito dolorosa se tornou esta tragédia para pequeno povoado. Mas 14 de fevereiro de 2019, o Tribunal de Ontário proferiu decisão que para muitos se tornou choque. Amelia Carson, reconhecida inimputável por causa de doença psíquica grave. Esta decisão parecia paradoxo, especialmente após descrições detalhadas de seu ato e provas irrefutáveis de sua culpa. No entanto, o tribunal não podia ignorar a conclusão dos especialistas que univocamente declararam: Amelia não percebia consequências de suas ações por causa de transtorno misto dissocial depressivo. Em sua consciência, o mundo estava distorcido de tal forma que ela não percebia o que acontecia como realidade. Exatamente por isso, o tribunal não podia enviá-la para a prisão comum. Amelia foi direcionada ao Waypoint Center for Youth Forensics, instituição especial onde adolescentes com tais diagnósticos recebem ajuda psiquiátrica profissional. Esta sentença significava prazo indefinido de permanência no hospital, e não prisão, o que causou reação ambígua dos moradores de Parry Sound. Exatamente esta decisão do tribunal colocou ponto jurídico final no caso de Amelia Carson. Mas embora o tribunal determinasse seu destino, os moradores do povoado ainda por muito tempo não conseguiam se conformar com o fato de que justiça jurídica e justiça humana nem sempre são a mesma coisa. Agora, diante deles estava a nova questão. Como viver adiante, sabendo que Amelia Carson não sofreu punição no sentido habitual desta palavra, mas permaneceu, mesmo que sob supervisão médica, mas ainda fora dos limites da prisão comum. Às vezes, mesmo após a história parecer completada, resta detalhe capaz de violar paz interior. Tal detalhe, no caso de Amelia Carson, se tornou uma anotação estranha em seu caderno. Entre desenhos e anotações assustadoras, os policiais encontraram algo que não conseguiram decifrar até o fim. Ela escreveu: +2, maio, +1, setembro. Exatamente este ponto de interrogação após setembro deixava a sensação inquietante de não ditos. Passou tempo, e moradores de Parry Sound tentaram voltar à vida normal. Leah McCready, não conseguindo superar o ocorrido, logo se mudou tentando começar tudo novamente onde ninguém conhece sua história. Doug Reed ficou no povoado, embora nele ainda por muito tempo olhassem com cautela, não sabendo como se comportar com pessoa que se tornou participante involuntário de tragédia terrível. Parecia que a cidadezinha gradualmente curava suas feridas, mas a anotação estranha de Amelia, como fantasma, continuava vivendo na memória dos investigadores. Poderiam ter havido mais episódios? Quem ela poderia ter em mente? Estas questões ficaram pairando no ar. Verificação não deu nenhum resultado. Nem em maio, nem em setembro foram registrados outros casos parecidos. Possivelmente era simplesmente fantasia de garota com psique perturbada. Ou talvez houvesse algo que a polícia não viu. Videovigilância na região foi instalada apenas 4 anos depois, em 2022, e já não podia ajudar a esclarecer esta questão. A história foi oficialmente fechada, mas exatamente uma anotação estranha deixava gosto pesado, inquietante. Gosto de história que, aparentemente, se completou, mas na verdade nunca será esquecida completamente.